Fala galera, chegando com mais um vídeo e hoje nós vamos resolver algumas questões de equações de segundo grau. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu estou dividindo então em duas partes, cada parte com 10 questões, envolvendo aí questões básicas, questões médias e algumas poucas questões mais difíceis, um pouco mais trabalhosas, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos começar. Primeira questão diz o seguinte, questão bem básica, né? Resolva em R a equação x2 menos 2x sobre x menos 2 igual a 3. Bom, para resolver essa equação, a gente pode usar aqui a regra do x, né? Meios pelos extremos, ou fazer MMC, tanto faz. Eu, particularmente, nesse caso, como nós temos apenas um termo no primeiro membro e um termo no segundo membro, acho mais prático, acho mais fácil a gente usar a regra do x e fazer meios pelos extremos. Lembrando que esse 3, o denominador dele é 1, então o 1 vai multiplicar esse numerador e o 3 vai multiplicar este denominador, ficando assim. x2 menos 2x vezes 1 é ele mesmo, e o 3 vai multiplicar o x menos 2. Desenvolvendo essa equação, nós vamos repetir o x2 menos 2x e vamos eliminar esses parênteses multiplicando o 3 com o x, que dá 3x, e o 3 com menos 2, que dá menos 6. Como é uma equação de segundo grau, nós precisamos igualá-la a zero, então vamos passar esses dois elementos, esses dois termos, para o primeiro membro. Lembrando que quem muda de lado mudará o seu sinal. Assim sendo, nós ficaremos com x2 menos 2x, o 3x mudou o sinal, o menos 6 também mudou o sinal. Temos aqui dois termos semelhantes, podemos reduzi-los a um só. Então, sinais iguais a gente repete o sinal e soma. 2x mais 3x dá 5x, repetindo o sinal negativo. E aí nós temos agora a nossa equação limpinha, prontinha, simplificada, igualada a zero. É só a gente então aplicar a fórmula do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 5, o a é 1 e o c é 6. Substituindo então ficará menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Todo número negativo elevado a um expoente par ficará sempre positivo, então menos 5 ao quadrado vai ser igual a 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6 vai dar menos 24, o que me leva a afirmar então que o nosso delta vai ser igual a 1. Usando agora então a fórmula de Bhaskara, que diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, nós vamos substituir de novo os valores e aí ficará menos b, que é menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que foi 1, sobre 2 vezes a, que é 1. Simplificando isso aí, nós fazemos menos com menos mais 5, raiz de 1, que é 1, e 2 vezes 1, que é 2. Separaremos então, para calcularmos as duas raízes, o 5 mais 1 no x1 e depois o 5 menos 1 no x2. Somando 5 mais 1 vai dar 6, 6 dividido por 2 dá 3. Subtraindo 5 menos 1 vai dar 4, 4 dividido por 2 dá 2. E aí, se a gente quiser confirmar o nosso resultado, nós podemos usar aquela regrinha lá da soma do produto, que diz a soma das raízes tem que dar o valor oposto de b. 3 mais 2 dá 5, 5 é oposto a menos 5. E o produto das raízes tem que dar o valor de c, 3 vezes 2 dá 6, o que significa dizer então que a solução dessa equação é 2 e 3, ou 3 e 2, apenas colocando aqui na ordem para facilitar a nossa visualização. Questão 2, vamos a ela. Resolva em R a equação x2 menos 400 igual a zero. Nós temos aqui uma equação incompleta em B. Nós temos o coeficiente A, que é 1, o coeficiente C, que é menos 400, e o coeficiente B, já que não aparece, subtende-se que ele é zero. A gente viu que para resolver uma equação incompleta em B, a gente passa o C para o segundo membro. Então, mudando de lado, ele vai ficar mais 400, e aí nós transformamos esse 2 em uma raiz. E aí a gente vai dizer que x é igual a mais ou menos a raiz de 400. Lembrando sempre de acrescentar o sinal mais ou menos, porque são dois valores que satisfarão a essa solução. A raiz de 400 é 20, o que me leva então a afirmar que a solução dessa equação é menos 20 ou 20. Questão 3. Resolva em R a equação x2 menos raiz de 7x igual a zero. Equação incompleta em C.
E equação incompleta em C, a gente resolve de uma forma mais simples por fatoração, usando o fator comum, já que aqui tem x e aqui também. Colocando então x em evidência e fatorando, a gente vai fazer x2 dividido por x dá x. E menos raiz de 7x dividido por x dá menos raiz de 7. Pegamos o primeiro x e igualamos a zero, e aí nós obtemos a primeira raiz. Pegamos o que está dentro dos parênteses e igualamos também a zero. E aí a gente resolve essa equação, chegando à conclusão de que o outro x vai ser raiz de 7. Assim sendo, a raiz, ou as raízes, melhor dizendo, são 0 e raiz de 7. A solução, 0 ou raiz de 7. Questão 4. Resolva em R a equação x2 sobre 2 menos 40x mais 1000, igual a 0. Bom, a gente pode usar o coeficiente A igual a meio, 1 sobre 2, ou a gente pode simplificar isso aqui fazendo o bom e velho MMC. Eu vou resolver fazendo MMC. Lembrando que aqui o denominador é 1, aqui também e aqui também. Assim sendo, a gente vai fazer 2 dividido por 2, que é o MMC, dá 1. 1 vezes x2 dá x2. Denominador 1, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes menos 40x dá menos 80x. Denominador 1, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1000 dá 2000. E denominador também 1, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 0 é 0. Aí nós estamos agora com a equação prontinha, simplificada, igualada a 0. Vamos então resolver calculando primeiro o delta. Vai ficar menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2000. Menos 80 ao quadrado vai ficar positivo, isso vai dar 6.400. Menos 4 vezes 1 vezes 2000 vai dar menos 8.000. Sinais diferentes, a gente repete o sinal do maior e subtrai. 6.400 menos 8.000 vai dar menos 1.600. Observemos esse valor do delta, ele é negativo. E a questão está querendo que a gente dê a solução no conjunto dos números reais. Como não existe raiz par, raiz quadrada no nosso caso, para números negativos, essa equação vai ter como solução o conjunto vazio. Ou seja, ela não tem raízes reais. Questão 5. Considere um retângulo de largura x menos 2 centímetros, comprimento x mais 2 centímetros e área 96 centímetros quadrados. Qual o perímetro desse retângulo? Ora, para que a gente possa calcular o perímetro desse retângulo, a gente tem que ter o valor de x, para poder então determinar as medidas dos lados desse retângulo e então calcularmos o perímetro. Para que a gente possa calcular o valor do x, nós vamos trabalhar em cima da área. A área de um retângulo é dada pelo produto entre a sua base e a sua altura, ou seja, o seu comprimento vezes a sua largura. Lembrando apenas que a ordem dos fatores não altera o produto, então fazer x menos 2 vezes x mais 2 ou x mais 2 vezes x menos 2, tanto faz aqui embaixo. A área, ele disse que é 96, então nós vamos substituir o A por 96. O B eu substituí por x menos 2 e o H por x mais 2. Temos aqui o nosso bom e velho produto notável, a aplicação dos produtos notáveis. E aqui a gente tem um produto da soma pela diferença. Percebam que os números são iguais e que o segundo elemento de cada um desses binômios tem os sinais trocados, mais 2 e menos 2. Então a gente pode aplicar aqui aquele conceito de produto notável do produto da soma pela diferença. Vai ficar, repete 96, e esse conceito diz que o produto da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro, então vai ficar x2, menos, sempre menos, o quadrado do segundo, 2 ao quadrado é 4. Aí a gente vai arrumar essa equação, já percebemos que ela vai ficar incompleta em B, então eu estou passando o x2 para cá, e como ela é incompleta em B, eu vou passar o 96 para lá, x2 mudou de lado, muda o sinal, 96 também. Simplificando isso aqui, somando esses termos semelhantes, a gente tem menos 4 com menos 96, isso vai dar menos 100,
E como o x está negativo, a gente multiplicaria por menos 1 essa equação, o que faz com que ela fique toda positiva. Então, x2 igual a 100. Transformando 2 na raiz, a gente vai ter que x é igual a mais ou menos a raiz de 100, ou seja, x é igual a mais ou menos 10. Porém, apesar das raízes serem menos 10 ou 10, para o nosso problema só vai nos interessar o valor positivo. Assim sendo, a gente vai considerar apenas o x igual a 10. Porque se nós substituíssemos o x por menos 10, nós ficaríamos com a medida de comprimento e de largura negativa. E aí a gente sabe que isso não pode acontecer. Por isso, trabalharemos apenas com o x igual a 10. E aí, substituindo, nós teremos na largura, que é x menos 2, substituindo o x por 10, encontraremos que a largura é 8. Fazendo a mesma substituição no comprimento, o comprimento é x mais 2. Substituindo por x, 10 mais 2 vai dar 12. Então, nós temos que a largura desse retângulo é de 8 centímetros e que o seu comprimento é de 12 centímetros. Mas o que a questão pede é que a gente calcule a medida do seu perímetro. Lembrando, perímetro é a soma das medidas de todos os lados. O retângulo, portanto, terá como perímetro 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento. Lembrem-se que no caso do retângulo, os lados opostos são iguais. Por isso, a gente vai fazer 2 vezes a largura e 2 vezes o comprimento. Largura é 8, comprimento é 12, substituindo e resolvendo. 2 vezes 8 vai dar 16, 2 vezes 12 vai dar 24, o que significa dizer então que o perímetro desse retângulo é de 40 centímetros. Questão 6. Em cada item, escreva uma equação do segundo grau cuja soma e o produto das raízes sejam: letra A, soma 10, produto 24. Ora, nós temos uma relaçãozinha que nos diz que, tendo-se a soma e o produto, nós podemos escrever uma equação a partir dessa relação: x2 menos sx, onde s é o valor da soma, mais p, onde p é o valor do produto das raízes. Lembrando, como o s está negativo, a gente vai substituir sempre trocando o sinal do valor da soma. O produto a gente repete direto. Então, a equação cuja soma é 10 e o produto é 24 será x2 menos 10x mais 24, igual a zero. Letra B, soma 2, produto menos 15. Fazendo a substituição direta na expressão, a gente vai ter x2 menos 2x menos 15. Letra C, soma menos 4, produto menos 12. Da mesma forma, a nossa equação vai ficar x2, e agora mudando o sinal do menos 4, ele vai ficar mais 4. O produto a gente mantém, ele permanece menos 12. E a letra D, soma menos 8 e produto 7. Fazendo a mesma coisa, a equação vai ficar x2 mais 8, mudando o sinal dessa soma, mais 7, já que o produto estava positivo. Questão 7. Calcule o valor de P em cada equação, sabendo que x1 é uma de suas raízes. E aí nós temos a equação x2 menos 8x mais P igual a zero. E temos que uma das suas raízes é 6. Ora, se a raiz é 6, significa dizer que quando eu substituir o x por 6, a equação vai ter que me dar o resultado igual a zero. Essa igualdade terá que acontecer. Então, simplesmente eu vou pegar esse 6 e substituir aonde tem o x na equação, ficando 6 ao quadrado menos 8 vezes 6 mais p igual a zero. E a nossa equação do segundo grau se transformou agora na equação do primeiro grau. Então é só a gente desenvolver a potência, o produto e resolver a equação que sobra. 6 ao quadrado vai dar 36, menos 8 vezes 6 vai dar menos 48, o p a gente só repete igual a zero. A equação do primeiro grau, a variável vai ficar no primeiro membro, 36 e 48 passarão para o segundo. Lembrando que quem muda de lado, muda o sinal. Simplificando então esses 36 menos 48 vai dar menos 12, mais p igual a zero. E agora sim, levando o menos 12 para lá, a gente chega à conclusão de que o p é igual a 12. Então, para que uma das raízes seja igual a 6, é preciso que o p seja exatamente igual a 12. Letra B. x2 mais px menos 24 igual a zero. Uma das raízes é menos 8. Fazendo o mesmo processo,
nós vamos substituir o x por menos 8, então fica menos 8 ao quadrado, mais p vezes x, que é menos 8, menos 24 igual a zero. Todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo, então menos 8 ao quadrado vai dar mais 64. Mais p vezes menos 8 vai dar menos 8p, menos 24 a gente repete igual a zero. Resolvendo isso aí, nós teremos menos 8p, mais 64 menos 24 vai dar mais 40. Vou passar o 40 por outro lado. Mudou o sinal, menos 8p menos 40. Os dois estão negativos, né? Como eu vou multiplicar a equação por menos 1, já que a variável está negativa, os dois ficarão positivos. Então 8p é igual a 40. O 8 que está multiplicando passará dividindo, então p ficará igual a 40 dividido por 8, o que me leva então à conclusão de que o p é igual a 5. E assim a gente terminou a questão 7. Vamos a 8. Calcule mentalmente as raízes de cada uma das equações. Aqui a gente vai aplicar a regrinha da soma e produto das raízes. Lembrando que a soma é igual a menos b sobre a e o produto é igual a c sobre a. Então nós precisaremos encontrar dois números que multiplicados dê o valor do c, que nesse caso é menos 4, e que somados dê o oposto de b. Se aqui está mais 3, a soma tem que dar menos 3. Assim sendo, esses dois números são menos 4 e 1, porque menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, e menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Letra B, x2 menos 10x mais 21 igual a zero. O produto tem que dar 21 e a soma tem que dar menos 10. Esses números, portanto, são 3 e 7. 3 vezes 7, 21. 3 mais 7, 10, que é o oposto de menos 10. Letra C, x2 menos 3x menos 10 igual a zero. O produto tem que dar menos 10 e a soma tem que dar mais 3. Esses números, portanto, são menos 2 e 5. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 2 mais 5 dá mais 3, que é o oposto a menos 3. Letra D, x2 mais 7x mais 6 igual a zero. O produto tem que dar 6, a soma tem que dar menos 7. Esses números, portanto, são menos 6 menos 1. Menos 6 vezes menos 1 vai dar mais 6. Menos 6 com menos 1 vai dar menos 7. Letra E, x2 mais 2x menos 15 igual a zero. O produto tem que dar menos 15, a soma tem que dar menos 2. Então, esses números são menos 5 e 3. Menos 5 vezes 3 dá menos 15, menos 5 mais 3 dá menos 2. E, finalmente, a letra F, x2 mais 5x mais 6 igual a zero. O produto tem que dar 6 e a soma tem que dar menos 5. Os números são menos 3 e menos 2, pois o produto vai dar mais 6 e a soma vai dar exatamente menos 5. Questão 9. Qual deve ser o menor valor inteiro de k para que a equação 2x vezes kx menos 4 menos x2 mais 6 igual a zero com incógnita em x não tenha raízes reais? Ou seja, ele está enfatizando que a incógnita, que a variável em questão, é o x, para que a gente não confunda quem é quem entre x e k. Nós iremos então em busca do valor de k. E ele está dizendo que essa equação não deve ter raízes reais. Lembrando que nós temos três possibilidades, né? Com relação às raízes, nós temos duas raízes reais e diferentes, para isso o delta tem que ser maior que zero. Duas raízes reais iguais, para isso o delta tem que ser igual a zero. E não ter raízes reais, o delta tem que ser menor que zero. Bom, primeira coisa a se fazer, nós vamos arrumar isso aqui. Eliminando então esses parênteses, eu vou multiplicar o 2x com o kx e o 2 com o menos 4. Arrumar a equação para que a gente possa identificar os coeficientes a, b e c para poder jogar lá na relação do delta. Fazendo 2x vezes kx, isso vai dar 2kx ao quadrado. Fazendo 2x vezes menos 4, vai dar menos 8x. O menos x2 e o mais 6 a gente só repete. E agora percebam que nós temos dois termos baseados como coeficientes do x2. O que significa dizer que eu posso transformar esses dois em uma coisa só, colocando o x2 em evidência. Então, colocando o x2 em evidência, nós vamos fatorar.
evidenciando x2, esse número dividido por x2 vai dar 2k. E esse número dividido por ele mesmo vai dar 1. Como estava negativo, fica menos 1. Menos 8x mais 6 a gente só repete. E aí percebam vocês que nós temos o coeficiente C igual a 6, o coeficiente B igual a menos 8 e o coeficiente A, apesar de estar na ordem inversa, ele deveria estar aqui na frente, mas o coeficiente A nesse caso vai ser 2k menos 1. E aí eu vou me basear agora no que ele está afirmando aqui, ó. Ela não deve ter raízes reais. Para que isso aconteça, o delta tem que ser negativo. E aí eu vou substituir. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Eu vou então pegar os coeficientes A, B e C e substituir. Coeficiente B, menos 8. Menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes A. O A é 2k menos 1. E o C é 6. Desenvolvendo aí, resolvendo essa inequação, nós ficaremos com menos 8 ao quadrado mais 64. Menos 4 vezes 6 vai dar menos 24. E agora, multiplicando o 24 com o que está nos parênteses, nós ficaremos com menos 24 vezes 2k menos 48k. E menos 24 vezes menos 1 mais 24. Eu posso transformar esses dois termos em um só, somando, já que eles têm sinais iguais, e aí vai ficar menos 48k, passei os dois para o outro lado, menos 24 com menos 64, multipliquei a equação por menos 1, e ao multiplicar a inequação, ao multiplicar a inequação por menos 1, nós invertemos todos os sinais, inclusive o da desigualdade. Então, menos 48 vai ficar mais 48, e onde estava menor vai ficar maior. 24 mais 64 ficaram positivos os dois, e aí a gente somou isso aqui e vai dar exatamente 88. O 48 que está multiplicando passará dividindo, então a gente vai poder concluir que o k tem que ser maior do que 88 dividido por 48. Arredondando isso aí, a gente vai dizer que o k tem que ser maior que 1,8 aproximadamente, tá? Só que ele quer saber o menor valor inteiro. 1,8 não é inteiro. O primeiro inteiro maior do que 1,8 é o 2. Então significa dizer que o k tem que ser igual a 2. K sendo igual a 2, essa equação não terá raízes reais. Questão 10. A soma das raízes da equação k menos 2x2 menos 3kx mais 1 igual a 0, com k diferente de 2, porque se ele for igual a 2, essa equação deixa de ser do segundo grau, já que aqui daria 0, é igual ao produto dessas raízes. Determine o valor de k. Ó, veja o que ele está dizendo. A soma das raízes é igual ao produto das raízes. Ou seja, soma é menos b sobre a, vai ser igual ao produto, que é c sobre a. Substituindo aqui, o b é menos 3k. Então vai ficar menos 3k sobre o a, que é k menos 2. Simplificando isso aqui, fazendo menos com menos vai dar mais. A soma dará 3k positivo sobre k menos 2. E o produto c sobre a. O c é 1, o a é k menos 2. Então esse produto ficará 1 sobre k menos 2. E ele está afirmando que a soma é igual ao produto. Então eu vou substituir. Quem é a soma? Isso aqui. Quem é o produto? Isso aqui. Então eu vou poder dizer que 3k sobre k menos 2 é igual a 1 sobre k menos 2. Como os denominadores aqui estão exatamente iguais, eu posso cortá-los, simplificando isso aí. Cortando-os, sobrará apenas o 3k igual a 1. Passando o 3 para lá, eu chego à conclusão de que esse k é igual a 1/3. Então é isso, galera. Essa primeira parte eu vou ficando por aqui. Resolvemos aí 10 questões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e eu vou respondendo dentro do possível, beleza? Valeu!